Nova gestão do TCE Ceará. Empossados o presidente, vice-presidente, corregedor e a ouvidora do tribunal para o biênio 2026-2027. Carnaval transparente. Prefeitos devem enviar ao TCE relação de gastos com o período carnavalesco. Controle interno das contas públicas. Artigo da revista Controle é o tema do Conexão Cidadão. Controle em ação. TCE usa linguagem simples para mostrar processo de concessão da iluminação pública em Fortaleza. Tudo isso e muito mais no Acontece TV, que começa agora. Olá, a nova mesa diretora do TCE Ceará para o biênio 2026-2027 foi empossada no dia 7 de janeiro em sessão extraordinária. A reunião colegiada ocorreu no gabinete da presidência, uma prática adotada em posses anteriores das diretorias reeleitas. Eu estou muito animado, tão animado quanto quando assumi meu primeiro mandato, com toda a ideia de dedicar toda a minha energia aqui em prol de fazer com que o tribunal sempre esteja avançando e contribuindo de fato, trazendo valor para a sociedade, contribuindo de fato para beneficiar a vida das pessoas. O Tribunal de Contas do Estado do Ceará realizou a sessão extraordinária de posse dos conselheiros eleitos para os cargos de presidente, vice-presidente, corregedor e ouvidor da Corte para o biênio 2026-2027. Os conselheiros Holden Queiroz, Valdomiro Távora, Edilberto Pontes e Patrícia Saboia foram empossados para um novo mandato de 2 anos. O tribunal, que ele responde pela integridade da gestão pública, ele cuida, é um agente importantíssimo para cuidar da integridade da gestão pública, mas não só isso, a gente também tem um papel indutor de políticas públicas, de boas práticas, e temos um papel também pedagógico. A gente quer fortalecer cada uma dessas áreas, cada uma dessas atuações. Nós temos alguns pilares da gestão que nós vamos continuar, obviamente, a sustentabilidade, a questão do consensualismo, a questão da tecnologia, que é importantíssima, a aproximação com a sociedade e parcerias institucionais. Reiterar o meu compromisso com esta Corte de Contas, já estou aqui há 21 anos, e parabenizar o conselheiro Holden Queiroz, que foi reconduzido justamente pelo grande trabalho que ele fez esses 2 anos, não só ele, mas toda a sua equipe, todos os membros do Ministério Público, os servidores desta casa, e deixei aqui o meu empenho e disse a ele que ele pode contar com o trabalho, a minha modesta experiência que eu tenho nesta Corte de Contas, e dizer que estou há 22 anos que eu entrei aqui, a minha disponibilidade, a minha disposição ainda é a mesma. Eleito como corregedor por mais 2 anos, o conselheiro Edilberto Pontes destacou novos projetos para o biênio. Na corregedoria a gente pretende implementar novos projetos, fazer algumas modificações na corregedoria para que ela atue bastante bem nesses processos, eventuais que surjam de campanhas de combate a assédio, que é um tema nacional, que a gente tem que cuidar bem disso. O tribunal já está bem encaminhado nesse campo, mas a gente quer reforçar essas políticas. Essencialmente, o nosso entendimento é que, como o Tribunal de Contas é o órgão que cuida da integridade da administração pública de uma forma geral, ele tem que ter um alto padrão de integridade, no velho conceito de liderar pelo exemplo. Reconduzida ao cargo de ouvidora do TCE Ceará, a conselheira Patrícia Saboia ressaltou sua empolgação com o trabalho à frente do setor. Sou muito agradecida aos meus colegas, meus parceiros, por terem me reconduzido à ouvidoria, que é um espaço que eu tenho procurado interagir muito e buscando novas ideias para que a ouvidoria seja realmente um órgão capaz de ouvir as pessoas, ouvir o clamor, as queixas, as críticas, mas também muitas vezes a correção de rumos de alguma coisa que não está indo bem. Além dos 4 dirigentes, participaram da sessão extraordinária os conselheiros Ernesto Saboia e Onélia Leite e o procurador-geral do Ministério Público Especial junto ao TCE Ceará, Aécio Vasconcelos. A reunião colegiada também contou com a presença do procurador de contas Júlio Saraiva, de secretários, assessores da presidência e dos gabinetes. A reunião colegiada ocorreu no gabinete da presidência, como já realizada em posses anteriores no TCE Ceará, seguindo a formalidade prevista no regimento interno da Corte de Contas. A nova diretoria foi reeleita no dia 18 de novembro de 2025, em sessão presencial do Pleno.
Os 184 municípios cearenses devem informar ao TCE Ceará todas as despesas e atos administrativos relacionados ao Carnaval. A iniciativa faz parte do programa Carnaval Transparente 2026. O Tribunal de Contas do Ceará dá início às ações do Carnaval Transparente 2026, que visa acompanhar e fiscalizar os gastos públicos realizados pelos municípios durante o período carnavalesco. A iniciativa estabelece que todas as prefeituras cearenses devem, obrigatoriamente, preencher os formulários eletrônicos disponibilizados pelo TCE. A informação e os links de preenchimento estão no Ofício Circular número 2 de 2026, publicado no Diário Oficial Eletrônico. Os formulários têm o objetivo de identificar quem pretende realizar eventos festivos no período de 13 a 22 de fevereiro e coletar informações e documentos relativos às contratações e aos outros atos detalhados por tipo, como artistas e bandas, publicidade, promoção de eventos, outorga ou cessão de espaços públicos, organização do evento e dimensão urbanística e social, dentre outros. O preenchimento do questionário eletrônico é de responsabilidade do município, mesmo nos casos em que as contratações tenham sido realizadas com repasses de recursos a terceiros. As informações e os documentos de contratações realizadas deverão ser inseridos no formulário até o primeiro dia útil após a assinatura do contrato. A ação de acompanhamento e fiscalização Carnaval Transparente 2026 tem como principal objetivo dar transparência aos gastos, às despesas relativas ao Carnaval de 2026, relacionadas a eventos artísticos durante esse período festivo. Dentre as ações de controle, o Tribunal de Contas, com base nos dados fornecidos, cria sua matriz de auditoria, com base em critérios como materialidade, relevância e risco. O tribunal publicou também a portaria número 7 de 2026, que instituiu o grupo de trabalho do Carnaval Transparente para planejar, coordenar e executar as ações preventivas, orientativas e fiscalizatórias voltadas ao acompanhamento das contratações e atos administrativos relacionados às festividades carnavalescas deste ano. A medida considera a solicitação de fiscalização 1 de 2026, que autoriza o acompanhamento das festividades relativas ao Carnaval deste ano, por meio da ação 19 do Plano Anual de Fiscalizações. A iniciativa segue a experiência do projeto Carnaval Transparente 2025. A prece passa para reforçar esse informe, dizendo que é obrigatório que todas as prefeituras façam esse preenchimento. Preencha esse questionário eletrônico disponibilizado do site do TCE e com isso vai garantir aí a transparência dos seus gastos, o controle e a maior segurança jurídica para os prefeitos e prefeitas do nosso querido estado. Em caso de dúvidas sobre preenchimento dos formulários, envie um e-mail para carnaval.transparente@tce.ce.gov.br ou entre em contato pelo telefone 85-3125-8365. No próximo bloco, a gente fala sobre o controle interno nas prefeituras cearenses. Até já! A importância do controle interno para as prefeituras cearenses é tema de artigo científico publicado na mais recente edição da revista Controle. O trabalho foi feito pelo servidor do TCE, Wilson Ferreira, e pelo pesquisador Gleiton Xavier. Saiba mais no nosso videocast Conexão Cidadão. Olá, seja bem-vindo a mais um Conexão Cidadão, programa oficial do TCE Ceará. E, Carol, para não perder o nosso costume, falamos sempre sobre assuntos importantíssimos, né, para o Tribunal de Contas, e hoje não vai ser diferente. Hoje vamos conversar com um tema que, falando aqui nos bastidores, muitas vezes até invisível, né? Exatamente, que é o controle interno, que é uma série de procedimentos ou regras que contribuem para evitar o desperdício e a corrupção. E nada melhor do que esses dois convidados que estão aqui conosco. Sejam bem-vindos ao Conexão Cidadão. Xavier é a primeira vez aqui conosco, mas o professor Wilson já tem sua cadeira com seu nome, né, professor? Sim, com certeza. Graças a Deus.
Gente, para começar, Carol, eu gosto sempre de perguntar assim, o interesse pelo controle interno, de onde é que veio esse interesse do controle interno? Xavier. Bem, primeiramente a gente agradecer a oportunidade, Carol, Dimitri e ao próprio Tribunal de Contas, né, por a gente conversar um pouco sobre esse assunto tão importante para a sociedade. O interesse, na verdade, surgiu com um convite, né? Eu já sou servidor público, Prefeitura de Amontada, e surgiu para o convite da Controladoria. A partir do momento que eu adentrei naquele setor e vi o mundo do controle, o que ele poderia trazer, né, os benefícios para a sociedade, foi uma paixão. Me apaixonei. Até hoje trabalho lá há mais de 5 anos naquele setor. Então, assim, foi por meio de um convite e a gente descobre a área e vê o que ela pode trazer para a população, e a gente cada vez mais, como servidor, quer fazer um trabalho melhor, um controle melhor na gestão, para que o contribuinte final venha receber os benefícios de uma boa gestão. E, assim, um dado que chamou a atenção no artigo é que 100% das prefeituras pesquisadas, elas possuem regras próprias sobre o tema e realizam auditorias regulares. Então, assim, no papel ou em tese parece que está tudo certo, mas como é que é no dia a dia? O que vocês verificaram? Olha, no estudo, né, além das questões da auditoria, a gente também foi outras pesquisas, né? E dentre elas, a gente perguntou sobre autonomia, se o controle interno é totalmente autônomo, né? O que foi percebido é que 66,7% disseram que sim, tem autonomia. Logo, percebe-se que 33,3% não tem. Então, se um controle interno ele não tem autonomia interna, dificilmente ele vai executar uma auditoria, certo? E também foi identificado que desse total pesquisado, apenas 44% tem uma capacitação efetiva. Então, para você fazer uma auditoria, você tem que estar capacitado, você tem que estar se qualificando. Então, quando a gente identifica que o controle interno não tem capacitação, não tem uma independência, dificilmente ele vai fazer uma boa auditoria, uma auditoria totalmente independente, que vai encontrar um bom resultado para o cidadão. Né, uma boa recomendação. Então, no papel é muito bonito, devido às normas legais que exige hoje, do próprio IN, do extinto TCM, da lei orgânica do TCE, né? E devido a isso, há aquela regulamentação, né, por meio de decretos ou IN internas. Mas, na prática, a gente percebe com a realidade, infelizmente, longe do ideal. Infelizmente, a gente percebeu isso nesse estudo. E o que vocês encontraram, assim, que não conseguem contemplar toda a questão do controle interno? Quais são essas peculiaridades que você encontrou que ele não consegue ser independente, não consegue fazer um controle interno assim, de forma efetiva? Seriam, assim, aspectos, por exemplo, só para complementar, Dimitri, aspectos culturais? Sim. Essa independência, muitas vezes, ela é barrada exatamente por isso, como você bem frisou, aspectos culturais, né? Muitas prefeituras enxergam o controle interno como um mero setor. Está ali porque, enfim, existe uma norma que cobra que as prefeituras, que os órgãos públicos devem ter. Né? Aí acaba que tem a casinha dele ali, né? Que tem que ter a casinha dele, que ter. Mas, na prática, o controle interno é visto como algo burocrático. Uma fiscalização, não, se formos chamar o controle interno, ele vai nos fiscalizar, ele vai apontar erros, ele vai nos auditar. Então, ele é visto não como um amigo, mas mais alguém ali que vai apontar seus erros, né? Como a gente diz assim no meu interior, viu, Carol? Assim, aquele setor para botar cabresto, né? Exatamente. Na verdade, desculpa eu interromper, na verdade, essa concepção dos administradores é totalmente errada. Por exemplo, na administração privada, a controladoria, que é um dos nomes do controle interno, que existe outros nomes como auditoria interna, acompanhamento interno, coisa do tipo. Na administração privada, o controller, o controlador e a controladoria são os instrumentos que os acionistas, os stakeholders, né, os diversos atores da empresa privada têm para mitigar erros, mitigar riscos, facilitar o acesso dos acionistas, da administração, da sociedade, do que está sendo gerido, né? O que poderia ser na administração pública que não é, porque o secretário, o prefeito, acha que o controlador, a auditoria interna, o controle interno, é um órgão eminentemente punitivo, né? A gente colocou lá punitivo, e não é o que deveria ser. O controlador, a controladoria deveria ser vista como um instrumento
de orientação. Estratégia, né? E para encerrar a entrevista, qual seria o caminho, ou então boas práticas que poderiam ser adotadas para alcançar uma maturidade institucional com relação às medidas de controle interno? Vai com relação ao quê? A seguir o planejamento estratégico, treinamento, uma maior autonomia, uma presença, um maior número de servidores, né, de uma equipe de trabalho? Qual seria mais ou menos os caminhos? Assim, eu acredito que vai partir do gestor. Ele entender que o controle interno ali está ali para ajudar ele, né? Ser um amigo dele, um parceiro dele na gestão dele. A partir do momento que o gestor entende isso, ele traz o controle interno junto para ele. Ele vai ver que o controle interno está ali para auxiliá-lo em todo o processo de sua gestão. A partir disso, ele vai começar a investir e dar uma maior visibilidade ao controle interno. Porque quando um gestor maior, ele mostra que o controle interno está ali para ajudar a sua gestão como um todo, os demais secretários vão ver também o controle interno como um parceiro. E assim começa a chamar. Isso vai valorizar o controle interno, vai surgir investimentos e treinamentos no controle interno, e toda essa cultura arcaica que o controle interno é algo perseguidor, que aponta erros, ela vai aos tempos se acabando, e a gestão interna vai entender que o controle interno está ali para ajudar e contribuir junto com a gestão. O Conexão Cidadão, pois é, infelizmente fica por aqui. Espero que você tenha aproveitado, como nós aproveitamos, né, Carol? Esse tema tão caloroso, tão importante para a gestão pública. Carol, para quem quiser pedir um tema, né, que às vezes, vocês poderiam falar sobre aposentadoria, o professor Wilson que sabe tudo sobre aposentadoria. Você pode mandar um e-mail para a gente. Qual é o nosso e-mail, Carol? Manda para o comunicação@tce.ce.gov.br. Estamos esperando o seu e-mail. A gente se vê na próxima semana. Até o próximo programa. No próximo bloco do Acontece TV, fique por dentro de outros destaques essa semana aqui no TCE Ceará. Veja também, controle em ação destaca concessão da iluminação pública e rede de semáforos do município de Fortaleza. As informações sobre o processo de concessão da iluminação pública e da rede de semáforos de Fortaleza em linguagem simples estão na mais recente edição do Controle em Ação, produzido pela Secretaria de Controle Externo. Quem vai nos dar detalhes é a repórter Larissa Martins. O Controle em Ação está com uma nova produção disponível que destaca a rede de semáforos e iluminação pública aqui de Fortaleza. E para entender melhor sobre essa iniciativa, a gente vai conversar com a Valéria Diniz, assessora de qualidade e inovação. Tudo bem, Valéria? Tudo bem. Valéria, conta para os nossos espectadores como é que funciona na prática essa ferramenta, a linguagem que é utilizada. Então, o Controle em Ação é um portal que está disponibilizado no site institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em que são disponibilizados conteúdos sobre as fiscalizações do tribunal, aquelas que estão em andamento e concluídas. Então, essa foi uma iniciativa, que veio para se respaldar com a política estadual de linguagem simples, que foi a pioneira no Ceará em 2022, e agora também um tema bastante em voga com a política nacional de linguagem simples. Então, nós apresentamos os conteúdos dessas ações de fiscalização numa linguagem direta, simples, seguindo diretrizes da linguagem simples, de modo que o cidadão possa entender o resultado das fiscalizações do tribunal e exercer melhor o controle social. Qualquer pessoa pode acessar o site, conferir as fiscalizações. Isso. Qualquer cidadão, qualquer pessoa interessada pode acessar o site institucional. Na aba do lado direito de acesso rápido, há um link para acesso ao controle em ação, e lá o cidadão vai ter acesso a esse verdadeiro ambiente, havendo também uma seção pedagógica para que o cidadão entenda o que são essas fiscalizações, quem trabalha nelas, quais são os documentos elaborados. Então, uma área realmente pedagógica. E tendo em vista que o Controle em Ação ele tem atuação em diferentes áreas, educação, meio ambiente, eu queria que você falasse um pouco sobre as projeções para este ano.
Pois bem, nós temos algumas edições especiais que não falam só sobre fiscalizações, mas também temas específicos de ações de controle externo do tribunal, como as contas de governo e algumas representações, porque todas fazem parte da ação do tribunal e, especificamente, quanto à fiscalização, essas fiscalizações são planejadas no início do ano, no primeiro trimestre. Então, para o ano que se inicia, a partir do segundo trimestre, iremos apresentar o resultado dessas fiscalizações que estão agora sendo planejadas. Então, haverá esse planejamento que, em geral, pega várias áreas temáticas, como educação, saúde e meio ambiente, e o controle em ação vem sempre trazendo uma espécie de tradução dessa linguagem técnica para trazer realmente mais informação, transparência para as ações do tribunal. Obrigada, Valéria. Volto no estúdio com você, Kelly, agora que a gente conhece um pouco mais sobre essa ferramenta que é a iniciativa aqui do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Obrigada, Larissa. E agora vou à redação, onde Viviane Gonçalves nos trará mais informações sobre o TCE Ceará esta semana. Olá, Kelly e todos que acompanham o Acontece TV. O presidente do Tribunal de Contas do Ceará, conselheiro Roden Queiroz, recebeu a visita institucional do novo Procurador-Geral de Justiça do Estado, Herbert Gonçalves Santos. O encontro teve como foco o fortalecimento da parceria entre as instituições. Também participaram da reunião a Corregedora-Geral do MP, Maria Neves, e os subprocuradores-gerais de Justiça, Irancírio, Laércio Melo e Diassis Leitão. O TCE Ceará recebeu no dia 19 de janeiro o presidente eleito do Instituto Rui Barbosa para o biênio 2026-2027, conselheiro Inaldo Araújo, do TCE da Bahia. A visita à subsede do IRB, instalada na Corte Cearense, marcou o início oficial do processo de transição da gestão da entidade, reforçando o compromisso com a continuidade e o fortalecimento do trabalho desenvolvido pelo Instituto. Inaldo Araújo foi recepcionado pelo atual presidente do IRB, conselheiro Edilberto Pontes, e pelo presidente do TCE Ceará, conselheiro Roden Queiroz. No dia 20 de janeiro, o Pleno do Tribunal de Contas do Ceará realizou a primeira sessão presencial ordinária de 2026. Na ocasião, foi definida a relatoria das contas de governo e de gestão. Pelo critério de alternância, o conselheiro Adilberto Pontes será o relator das contas de governo do Estado referentes ao exercício de 2025. Já a conselheira Patrícia Saboia ficará responsável pela relatoria das contas do exercício de 2026. Confira a lista completa dos relatores das prestações de contas dos jurisdicionados no site do TCE Ceará. O Acontece TV de hoje fica por aqui. E para rever alguma reportagem ou acompanhar outras matérias, acesse o portal do TCE Ceará e siga as nossas redes sociais. Até a próxima semana.